Nesse instante nós vamos dar início em nossa santa reunião. Hoje, a nossa reunião que é de oração, e cremos, confiamos de que aqui já estão presentes muitos santos anjos que foram enviados pelo nosso Deus, nosso Pai, que é tão poderoso. E estes enviados de Deus tem a missão de abençoar nossa vida, ouvir os nossos clamores, conceder aquilo que cada um veio em busca nesta reunião de oração e também o que cada um merece segundo a justiça divina. Desejo a todos a bênção e a graça de nosso Deus, também a paz de nosso Senhor Jesus, todas as virtudes do Divino Espírito Santo, igualmente, que possamos sempre contar com o amparo, a proteção da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da querida e Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e do profeta, o nosso Santo Irmão Alto. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos à Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, à Igreja do profeta Santo Irmão Aldo, esta santa igreja que representa o reino dos céus aqui na terra. Convido agora, por gentileza, os que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos cantar Igreja Forte, o número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa ameaça doutrina e a nossa força é darmos sempre na verdade. Todos em sinal de reverência vamos orar. Ó bendito Príncipe da paz, Senhor da glória, Jesus, nosso divino Mestre, Senhor e Salvador, estamos aqui aonde nos reunimos, nesta Santa Igreja Apostólica, que o Senhor Jesus bendito, juntamente com o Pai e com o divino e poderosíssimo Espírito Santo, aqui restauraram a obra dos céus, do reino celestial, porque aqui se cumpre a sua segunda vinda, ó Jesus bendito. O Senhor que és nosso Salvador, que lá no passado nasceu da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, cumpriu um ministério glorioso, extraordinário, magnífico, e nos dias presentes, através da promessa do Consolador e do Pastor por excelência, fez nova todas as coisas e aqui formou este povo bendito e abençoado de Deus. Queremos nesse instante suplicar também a ajuda do céu, a bênção, a inspiração para todo o trabalho que vamos aqui executar, que seja realizado com o único objetivo de louvar e exaltar o reino dos céus,
Que a tua paz bendita e poderosa, ó Senhor Jesus, possa ser concedido a nós, que possamos sentir, através da fé, através da sabedoria que a nossa doutrina e disciplina nos concede, de podermos olhar tudo o que está próximo de nós, presente nesta Santa Igreja, com os olhos espirituais. E assim compreender, crer e termos a convicção de fé que esta igreja é do reino dos céus e todo louvor e adoração aqui prestado será para engrandecer os santos e anjos, e que este louvor seja hoje e para sempre. Amém. A reunião está assim iniciada. Vamos cantar agora o hino Adoração ao Espírito Santo e o seu Consolador, o número 180 do nosso inário. Ao Espírito Divino do nosso eterno Pai, adoramos com fervor pela sua sabedoria e verdade, pela sua justiça e vida, que ao seu povo tem dado como seu divino amor. Agradecemos-te com amor, ó Espírito Divino, pela tua sublime presença à frente desta igreja, através do Santo Consolador, o Espírito da verdade, que por ti nos foi dado, tua virtude poderosa, que convence, salva e consola, está com teu povo santo, através da santa voz
da Virgem Maria. E este coração que está dentro de mim vive assim cheio de gratidão pela liberdade e a felicidade da minha salvação. Dentro de mim tenho um coração que com todo prazer está sempre a cantar. Com o desejo de glorificar e o reino do céu sempre exaltar. E este coração que está dentro de mim nasceu assim pra cantar e louvar aqui nesta santa igreja e quando no céu com Jesus por morar. O meu coração pede Jesus, meu Salvador, que sempre me guia no caminho da luz. O meu coração é da Santa Formosa, meu Consolador, ao céu me conduz com seu grande Dentro de mim tenho um coração cheio de vida e de esperança, que serve a Deus e a Jesus, a Santa Voz Rosa, com toda a confiança. E este coração que está dentro de mim serve assim com celeste unção, sem
vamos festejar, irá aceitar, ó Senhor Jesus, o nosso sincero louvor fraternal. Vamos recordar aquela noite linda que lá em Belém o Senhor nasceu, que os anjos cantaram linda melodia, louvando a Deus Pai, nasceu Jesus Rei. Grande estrela no céu surgiu, com grande fulgor e brilho sem igual. Parece que ela queria dizer: nasceu Jesus Cristo, chegou o Natal. Tudo aconteceu, tudo se cumpriu, e o plano de Deus se realizou, pois naquela noite de gozo e de paz, numa manjedoura nascia o Senhor. E agora nós vamos passar para o momento da mensagem. A mensagem de nossa reunião de oração de hoje. Uma palavra que nos prepara para realmente comemorarmos o Natal de Jesus como precisa ser, da forma que Jesus necessita que estejamos vivendo, para que no aniversário dele, ele possa comparecer na nossa casa, em nossa vida, junto de nossa família e também junto com a família apostólica aqui, na homenagem que é prestado a ele, que vai ser prestada aqui também na nossa congregação de Chapecó.
A mensagem que temos aqui para a meditação, ela fala sobre a essência do Natal, o nascimento do Salvador Jesus Cristo. O verdadeiro significado do Natal está no nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Muito antes desse acontecimento, o profeta Isaías já havia anunciado a vinda do Redentor da humanidade quando disse: Eis que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, sobre cujos ombros está o principado e cujo nome é Admirável Conselheiro, Deus Forte, Pai Perpétuo, Príncipe da Paz, cujo principado será de uma paz sem fim. Isto fará o zelo e o amor do Senhor Deus pelo seu povo. Isaías também revelou como seria o nascimento do príncipe da paz, quando ele disse: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia se cumpriu quando Jesus nasceu da Virgem Maria, uma virgem santa e imaculada, que aceitou com fé e humildade a missão de ser mãe do Filho de Deus. Virgem Maria dedicou sua vida a Jesus, sabendo que ele traria a paz dos céus aos que crescem nele como Salvador e fossem fiéis aos seus ensinos. Durante seu ministério, Jesus declarou: Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Essa paz continua sendo transmitida por meio da atuação espiritual da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da mensagem da Igreja Apostólica na atualidade, que tem como fundamento o Evangelho do Reino dos Céus, revelado por Jesus. A verdadeira paz que Jesus oferece é semeada nos corações por meio dos ensinamentos da Igreja Apostólica e pela ação do Espírito Consolador e do Santo Pastor. Mas essa paz, ela depende da nossa fidelidade, perseverança, humildade, amor à justiça e obediência à doutrina e à disciplina da igreja. Jesus veio para estabelecer o reino da paz, do amor e da união fraternal. Por isso deixou-nos uma mensagem eterna: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nesta época de Natal, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre desejaram que houvesse verdadeira paz e união entre todos os apostólicos, em nossos lares, com a família, entre os ouvintes da hora milagrosa. Não uma união passageira, só nos dias de Natal, mas uma união duradoura, como o que existe nos céus, uma união que deve ser vivida todos os dias pelos filhos e filhas de Deus aqui na terra. Como direção da igreja, em nome destes santos poderosos, desde já desejamos a todos os irmãos apostólicos, os seus familiares, tenham um feliz e abençoado Natal e um final de ano repleto de amor, alegria e paz em seus corações. Que o novo ano ele traga esperança, prosperidade e união. Sejam sempre fiéis, obedientes e santificados, para que possamos ser amparados por todo o poder celestial.
esta é a mensagem que eu separei, contida no boletim, para que nós possamos estar assim meditando. Irmãos, ouvimos, inclusive, aqui no boletim, a promessa, quando profetas que existiram muitos e muitos anos antes do nascimento de Jesus, eles fizeram por ordem, por manifestação e inspiração de Deus, o nosso Pai, falando sobre o ministério, a missão do Filho amado de Deus, o primogênito, que deixaria a glória dos céus para vir aqui na terra, dar a oportunidade de salvação para a criatura humana. Irmãos, já lá naquelas profecias, como ouvimos aqui do profeta Isaías, já foi dado o título a Jesus de Príncipe da Paz. Sem dúvida alguma, se fôssemos perguntar às pessoas, à humanidade dos dias de hoje, o que eles mais buscam, almejam, o que mais querem ter na sua vida, irmãos, alguns às vezes até diriam, ou pediriam bens materiais, mas na forma que o mundo está hoje, a situação grave que o mundo está vivendo, sem dúvida alguma, a maioria da humanidade pediria paz. É o que vemos líderes mundiais, quando se reúnem, segundo o que é noticiado, que estão tentando acertar acordos de paz, paz mundial, para que acabe as guerras, para que acabe as disputas, para que acabe o sofrimento. Irmãos, assim vivia o povo quando Jesus nasceu naquele corpo santo da Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. E esta missão, ele assim lutou, se empenhou e cumpriu. E ele, irmãos, conseguiu conceder a paz a muitos corações. Observem, irmãos, que esta missão de Jesus foi tão especial, aguardada, foi tão bem executada, que naquela noite em que ele nasceu, lá na estrebaria, os pastores de Belém ouviram a milícia celestial que desceu dos céus cantando a melodia. Glória a Deus nas maiores alturas. E o que aos homens? E paz na terra aos homens humildes e de boa vontade. Mas, irmãos, neste cântico mesmo dos anjos está o que hoje a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos ensinaram, o que a Igreja Apostólica tem ensinado para nós. Aos homens de boa vontade, humildes e de boa vontade. Humildes para quê? Irmãos, existem pessoas que confundem muito humildade com a posição social ou as condições financeiras de uma pessoa. Esta humildade que os anjos cantaram é de espírito. É a criatura que é humilde quando ouve falar da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, aceita a Santa Vó como Espírito Consolador e o Santo Irmão Aldo, que é o nosso pastor e profeta. Da mesma forma que ocorreu quando Jesus aqui viveu no corpo físico, naquele corpo santo que cumpriu seu ministério. Os que foram humildes
para aceitá-lo como filho de Deus, tiveram o direito a quê? A paz espiritual. Mas o que eu quero que os irmãos observem comigo é o seguinte: alguns meses atrás, quando foi homenageado a Mãe Virgem Maria, na data do seu arrebatamento, no mês de agosto, o Conselho Deliberativo nos presenteou enviando uma palavra exclusiva do Santo Irmão Aldo no boletim, quando ele disse que o que levou a Mãe Virgem Maria a se tornar uma santa de grande poder nos céus, a vencer aqui na terra todas aquelas lutas tão grandes que ela lutou juntamente com seu filho e com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, foi porque ela sempre olhou para o seu filho com olhos espirituais. Irmãos, para a criatura, o ser humano, mesmo vivendo no mundo terreno, material, ele conseguir alcançar uma perfeição de espírito, para olhar em torno de si, para a sua própria vida, e conseguir contemplar as coisas com olhos espirituais, é preciso sabedoria. A sabedoria divina que emana do Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo que estamos homenageando também nesta reunião de oração, que é a fonte da sabedoria divina. Irmãos, eu afirmo sem dúvida alguma, somente na Igreja Apostólica existe a oportunidade da criatura humana encontrar a santificação perfeita e o preparo espiritual, a sabedoria para conseguir viver e enxergar com os olhos espirituais. E isso só é possível por causa da segunda vinda de Jesus através do ministério da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Naquele boletim o Irmão Aldo falou que a Virgem Maria ouviu do anjo essas palavras que o profeta Isaías profetizou. A Virgem Maria ouviu o anjo Gabriel lhe dizendo que o filho que iria ser gerado no seu ventre, por obra e graça do Criador, ele seria o príncipe da paz, rei dos reis, se assentaria no trono de Davi. Irmãos, muitos homens estudiosos de religião da época, sacerdotes do povo judeu, mesmo lendo as Escrituras, estudando, eles esperavam que o Filho de Deus, que o Messias, iria entrar em Jerusalém num cavalo, montado em um cavalo de guerra, e iria declarar guerra contra o Império Romano que dominava o povo judeu e Jerusalém naquela época. Os irmãos sabem por que mesmo eles sendo muito estudados em religião, eles pensavam desta forma? Porque eles não tinham mérito de receber a inspiração para compreender o que eles estudavam. Eles não conseguiam olhar para a promessa do Messias com olhos espirituais, eles olhavam só com olhos materiais. A Virgem Maria não. Mesmo muito jovem, quando ela ouviu aquela palavra do anjo, o irmão Aldo falou no boletim, ela sabia que aquelas palavras não estava se tratando lá daquele palácio que o governante da época de Jerusalém vivia, daquele trono que sim, no passado havia sido de outros reis que foram levantados e preparados por Deus para dirigir o povo dele, o povo judeu da época.
Mas ela sabia que aquele poder, aquele trono, aquele galardão que o anjo falou que o filho dela teria, era espiritual. Era espiritual. E que nada iria adiantar expulsar aqueles que estavam escravizando eles financeiramente, com altos impostos, com uma administração que era o Império Romano que dominava. Não iria adiantar expulsar aqueles homens, porque se o povo não mudasse a maneira de viver, não iria ter paz. Se o povo não mudasse a maneira de conviver entre si, se não vivessem a vontade de Deus espiritualmente falando, não iria ser expulsar aqueles homens lá de Jerusalém, que iria solucionar o problema do povo de Deus. Eu lembro de uma mensagem da missionária Odete, que ela chegou a dizer assim, que se a Virgem Maria tivesse olhado, ou somente escutado a palavra do anjo, e pensado nas coisas materiais, quando ela viu que só restou a estrebaria para dar a luz ao Filho de Deus, que o anjo falou que seria o Rei dos Reis, quando ela viu no transcorrer do ministério dele, ele fazer só o bem e ser rejeitado até pelos mais próximos, que diziam assim, não, esse é o Filho de Deus? Não, ele é filho de José o carpinteiro, de Maria, de Nazaré. Eram os que olhavam com olhos materiais. Irmãos, a Virgem Maria teria achado que o anjo não teria sido verdadeiro com ela. Mas isso nunca passou pelos seus pensamentos, porque eu citei anteriormente, eu repito pela importância da palavra do Santo Irmão Aldo. A Virgem Maria, sempre pelos seus méritos e qualidades que proporcionavam a ela paz espiritual, ela conseguia olhar para o seu filho com olhos espirituais. O Santo Irmão Aldo ensinou para nós, irmãos, que até lá no pé da cruz, a Virgem Maria, vendo o seu filho que ela tanto amou, que ela tanto cuidou, sendo crucificado, até naquele momento, ela não perdeu a paz espiritual. Quando chegou o momento do filho nascer, ela já sentindo as dores do parto, batiam nas portas, lá de Belém, e aqueles homens fechavam as portas, aquelas famílias diziam, não, aqui não tem lugar. Ela não perdeu a paz espiritual. E sabem por que ela não perdeu? Porque ela não ficou reclamando, não ficou brigando com o fiel esposo, não ficou culpando ele, porque lá ela estava com o esposo, porque ele era de lá, daquela localidade, ele precisava estar lá para fazer o alistamento, o decreto do governo da época. Ela em momento algum ficou culpando o fiel esposo, brigando, discutindo. Não, ela conseguiu manter a paz espiritual. Irmãos, quando falamos de paz, até os dias de hoje, tem pessoas que olham ou pensam em paz com olhos materiais, e até na igreja às vezes. Alguns dizem assim, quando eu me aposentar, eu quero comprar um local para mim viver em paz. Longe do barulho da cidade, longe das buzinas dos veículos, longe do trânsito, eu quero ter uma vida de paz. Jesus disse assim, a minha paz que eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Jesus não estava falando desta paz, da tranquilidade de alguns que dizem assim, eu quero deitar numa rede e não quero pensar em nada. Irmãos,
Se a paz espiritual não existir, a pessoa pode ir 100 quilômetros para dentro do mato que não tenha ninguém para falar, nem um celular para ficar tocando. E mesmo assim, ele vai se sentir perturbado. Se ele não buscar a paz espiritual, a paz verdadeira que Jesus tem para nos dar. Porque se no seu coração ele tem, eu vou para lá e vou me enfiar no mato porque eu não suporto fulano, eu não consigo conviver com ciclano, eu quero ir bem longe dos meus irmãos, porque meu pai e minha mãe morreu, não me deram a parte da minha herança, então eu não perdoo eles, eu quero viver lá no meio do mato. Vai viver no meio do mato sem ter paz. Aquele sentimento da falta do perdão judiando, machucando aquele coração. Sentindo raiva, sentindo ódio, às vezes até desejando mal a alguém. Irmãos, Jesus, ele veio, nasceu neste mundo, se deu em sacrifício para cumprir a missão, para dar a oportunidade de sentirmos a paz espiritual. Mas para que a criatura possa sentir esta paz espiritual, ouvimos aqui, precisa fazer a sua parte. É esta paz que o mundo está à procura. E mesmo assinando tantos e tantos papéis e documentos, eles não conseguem encontrar. Porque mesmo assinando papéis, eles ficam muitas vezes com aquele sentimento de querer explorar outra nação, de querer prejudicar outro povo, de querer dominar um ao outro, de ter benfeitorias financeiramente. Tem pessoas que pensam, o dia que eu comprar um carro do jeito que eu quero, que eu tiver uma casa, um sítio, isso, aí eu vou ter paz. Será? O dia que eu pagar essa dívida que eu fiz, eu vou ter paz. Irmãos, a Santa Avó muito nos ajuda, muito nos abençoa a alcançarmos o que é preciso para a nossa subsistência, para o conforto da família. Nesta igreja somos ensinados a buscar os bens na medida certa, sem exagero. E o que é mais importante, colocando sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tem alguns que pensam que vão encontrar a paz, a tranquilidade, deixando a igreja de lado. Irmãos, é um grande erro. Estão buscando de forma errada. O que foi que Jesus disse? Buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quantas e quantas famílias, às vezes com tanto poder aquisitivo, neste Natal estarão se reunindo com ceias fartas, com tanta riqueza, com casas tão grandes, mas vai ser uma casa igual daqueles homens que fecharam a porta para Jesus. Que foi como se dissessem assim: aqui não tem lugar para o Filho de Deus. E nós apostólicos, aqueles homens que fecharam a porta para Jesus lá, quando ele estava para nascer. Irmãos, com toda certeza, se eles soubessem que aquele que estava batendo na porta, ou aquela, era a mãe do Filho de Deus, e que o Filho de Deus iria nascer na casa deles, eles teriam preparado o melhor cômodo da casa para o Filho de Deus nascer. Nós apostólicos, a diferença é que nós sabemos do significado do nascimento de Jesus quando nasceu da Virgem Maria, e também já sabemos sobre a segunda vinda de Jesus. E mesmo assim,
Vamos fechar a porta de nossa casa para Jesus na noite do Natal? Ele não vai ter lugar, o aniversariante não vai poder entrar na nossa casa, porque às vezes não conseguimos perdoar, porque às vezes não conseguimos esquecer uma ofensa, porque às vezes não conseguimos nos unir com alguém da família por causa de um bem material, por causa, às vezes, de algo que ocorreu no nosso ministério, mesmo estando aqui na igreja, não vamos conseguir ter Jesus na nossa vida, porque às vezes não foi me dada a oportunidade de fazer o solo que eu queria, de reger o hino que eu queria, de ter arrumado algo, sendo um obreiro, uma diaconisa, um pastor que eu queria que fosse do meu jeito e não foi. Eu guardei aquilo no meu coração, uma mágoa contra alguém. Isso vai impedir de Jesus estar na minha vida, na sua, no nosso viver, na nossa congregação, na nossa casa. É chegado o momento, irmãos, de aceitar a palavra de paz que Jesus tem para nos dar, a receita que Ele veio trazer. Enquanto o mundo está procurando e não sabe, ou ainda não ouviu como encontrar, nós já sabemos. Por que então viver diferente ou agir diferente? Na oração que vamos fazer agora, vamos pedir para Jesus, Ele está aqui. Se preciso for o perdão, pedir a ajuda dEle, para esquecer aquilo que está tirando a tranquilidade, que está causando uma doença no sistema psicológico, uma depressão, um momento de nervosismo. Lá no meu trabalho eu perco a paciência por qualquer coisa, a hora é agora. Falar com Ele, Jesus, Ele está aqui. Ele veio com a missão de promover a paz nos corações, hoje através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, esta paz que Jesus tem para nos dar, ela é tão especial, tão maravilhosa, que até mesmo no momento da morte do corpo físico, a pessoa não sente medo. A pessoa não sente medo. Ela traz a tranquilidade, o conforto, o consolo da Santa Vó Rosa. Quantos e quantos que afirmam: se a Santa Vó quiser me levar, eu estou pronto. Alguns que até dizem: eu já falei com a Santa Vó Rosa, e a hora que ela quiser dar a mim o meu galardão, me levar para os céus, eu estou entregue nas mãos dela. Irmãos, é o maior tesouro que um ser humano pode encontrar e alcançar na terra, e somente alcança com a sabedoria que é concedido para nós aqui na Igreja Apostólica, através da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dos nossos ensinamentos. Isto sim é viver em paz. Tem pessoas, para finalizar, que pensam que paz só é sentida no momento de alegria, após suprir as necessidades do corpo físico, depois de uma alimentação, de um bom descanso, de uma noite de sono. Quando tudo vai bem, irmãos, a paz verdadeira que vem dos céus e está aqui disponível, que existe no mundo graças ao nascimento de Jesus, o príncipe da paz, ela é sentida também nos momentos de lutas.
também no momento que a pessoa está enfrentando uma enfermidade. Eu falei aos irmãos no início, a Virgem Maria estava mesmo no pé da cruz com seu espírito repleto e cheio de paz do Espírito Santo, que deu força para aquele coração de mãe dolorido a suportar tudo em silêncio. A pessoa que tem a paz espiritual consigo, ele não briga, ele não xinga, ele é sábio, prudente em tudo que faz e também em tudo que fala. E aqui está disponível para ser concedido a nós neste momento de oração que vamos fazer agora. Agradeço muito a presença de todos, ao trabalho que todos fizeram. E agora chegamos ao momento da nossa oração. Convido por gentileza os que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos cantar o hino Minha Oração. É o número 122 do nosso inário. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar. E no seu reino sempre andar. Ajuda-me, pois, ó bendito Senhor. Minha alma seja para o teu louvor. E meu coração cheio de gratidão. Ajuda-me, pois, a adorar o Senhor. Ouça a minha oração. Jesus está aqui e vai ouvir a nossa oração. Oremos. Amém. Vamos também, irmãos, agradecer pela paz, pela salvação. Vamos cantar o hino Gratidão pela Salvação, o número 123. Eu adoro ao meu Jesus, pelas vitórias que do céu me concedeu, através da mensagem desta igreja, aprendi a ser filho de Deus.
Mais uma vez agradeço a todos e agora, em sinal de reverência, vamos orar finalizando a nossa reunião de oração de hoje. Oremos. Ó bendito Jesus, Príncipe da paz, o Senhor da glória, que juntamente com o Pai da eternidade, com o divino e poderosíssimo Espírito Santo, tanto tem nos dado sabedoria, através da doutrina apostólica, da disciplina, e assim temos sentido e recebido a paz, a saúde e a felicidade. Aqui está, ó Jesus bendito, os teus filhos e filhas, que há pouco clamaram, os ouvintes da hora milagrosa e também os internautas, que buscaram, através da oração, o que precisam, para que esta paz bendita e gloriosa possa ser realidade no viver de todos. Que neste Natal que estamos para comemorar, que a paz que vem de ti, ó Jesus, seja realmente uma grande realidade na nossa vida. Lembro também, ó querida e santa Vó Rosa, santo irmão Aldo, os nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração, o que esses teus filhos e filhas necessitam, precisam para a saúde, para a vida financeira, para o trabalho e também o que tanto necessitam para a vida espiritual. Aqueles que pedem sabedoria para conseguir, para passar a olhar a vida com os olhos espirituais, a valorizar a igreja, a valorizar a família, a buscar a paz que o Senhor, ó Jesus, tem para nos dar, que é eterna, que não tem fim, que não é passageira, não é momentânea, que traz alegria e que proporciona também a salvação do Espírito. Neste momento, o Senhor nosso Deus, Pai da eternidade, abençoe a congregação de Chapecó, os irmãos que aqui frequentam, os irmãos que estão acompanhando pela internet de outras congregações e também os de outras congregações que estão aqui. Recebam, queridos, amados irmãos e irmãs, a bênção e a graça destes santos e anjos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, esteja presente conosco hoje e para todo sempre. Amém. A reunião de oração está encerrada. A paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.